assim, ó, top 3 narrativas, tá? Ou seja, tokens de narrativas que você vai precisar, talvez, se expor, tentar assumir um risco, porque podem subir mais do que outras narrativas e ganhar da maior parte das outras narrativas. Então, eu vou colocar aqui em ordem 1, 2 e 3, tá? Se você está gostando desse vídeo, inclusive, deixa o like aí que nos ajuda bastante. Então, terceiro colocado de narrativa mais importante para ganhar dinheiro no próximo 2025, porque eu quero que o máximo de pessoas possíveis ganhem dinheiro, inclusive as pessoas que não vão fazer o curso. Eu sei que eu quero que elas ganhem dinheiro, só que o problema é que se elas tiverem falta de conhecimento e eu adoecer por qualquer motivo e não conseguir gravar o momento certo de sair, elas vão ficar dependentes de mim e elas não vão conseguir sair cedo. Então, mais uma vez, link na descrição para você estudar e você não depender só do Augusto para você tomar decisões com o seu próprio capital. Se torne o seu próprio Augusto, tá? Então é o seguinte, RWA é a minha terceira posição, né, terceiro colocado. Quantos tokens RWA eu vou comprar? Nenhum. Nenhum, tá? Nenhum. Não vou comprar nenhum token RWA, tá? Pelo menos por enquanto, tá? Por quê? Porque eu vou focar nas duas primeiras narrativas. Mas se eu fosse comprar mais do que 3 ou 4 altcoins, minha terceira colocada seria Real World Assets, certo? Outra coisa importante, então, segundo colocado, tá? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Segundo colocado das narrativas, e aí inclui aí render, fetch, tal, né? Vai ter várias aí, e inclusive novas que podem vir a surgir durante este período. Tá? Então, fetch, tal, BitTensor, né? Cara, pode surgir novas aí de IA no meio do caminho, mas tem ali, cara, tem vários tokens de narrativa, tá? Você pega aqui na CoinGecko, tá? E você escolhe categorias. Lembrando que todas essas criptomoedas são completos lixos, tá? Altcoins não servem para nada, a não ser especulação. E como o mercado ele sobrevive em cima da especulação, é isso que eu tenho interesse, tá? Essas que eu tenho interesse, que eu acredito que o mercado vai especular mais. Então, se eu quero encontrar, por exemplo, as de inteligência artificial, eu venho no CoinGecko, clico em categorias e procuro por inteligência artificial, tá? Então, aqui você vai ver aqui, por tamanho de mercado, quais são as maiores e as que o mercado tem mais interesse geralmente em comprar, geralmente são as maiores para as menores, né? Quanto menor for, maior o risco, mas maior também a assimetria potencial, maior o retorno potencial. Porém, eu sempre gosto, Augusto, gosto de comprar sempre a segunda ou a primeira colocada ou a terceira colocada de determinada narrativa, tá? Que estão entre NIR, BitTensor e Internet Computer. Eu até pularia a Internet Computer e focaria mais na FET, porque o tamanho do mercado da FET também está de uma forma bem interessante. E a FET, né, ela geralmente quando ela volta a subir, ela é tipo a pêndulo. Quando ela volta a subir, ela volta a subir forte. E ela sobe do nada. Ela volta a subir do nada. Então, do nada, num belo dia, ela pode subir 30% novamente, do nada, simplesmente assim. Então, é uma narrativa que, para mim, toda vez em que tiver novas atualizações sobre inteligência artificial, é possível que elas possam subir muito bem. Para quem quer assumir mais riscos, sempre procure por market caps menores de protocolos que querem resolver essa questão de IA. Então, por exemplo, uma que eu falei para os membros do canal há 4 meses atrás, ou 5 meses atrás, foi a Virtual. A Virtual, ela subiu essa semana 100%, tá? Virtual Protocol, ela está com bastante força de alta. Falei para os membros há 5 meses atrás desse protocolo. Ele caiu e derreteu muito bem, só que agora, quando ele está voltando de novo com bastante força, mostrando que o mercado tem interesse em adquirir esse protocolo. Então, das IAs aí que tem 100 milhões de tamanho de mercado, né? Quando eu entro num token de 100 milhões, é porque eu estou tentando fazer um 10x. Eu tento imaginar que ela pode sair, ela tem potencial de sair de 100 milhões e pode bater um bi. Para ela sair de 100 milhões para ir para um bi, já é um 10 vezes, né? Para dobrar o capital, ela sai de 122 milhões para 250 milhões. E às vezes acontece em uma semana.
Então, numa bela semana aleatória, isso pode acontecer com alguns tokens. Claramente, não é todos os tokens que vão acontecer, mas com alguns tokens pode acontecer, tá? Então, assim, os da inteligência artificial, na minha opinião, todos eles estão com market cap extremamente baixo. Acredito que tem potencial aqui dentro de alguns protocolos ir para 20 bi, talvez 10 bi. Não sabemos qual vai ser, não temos uma bola de cristal para ir no futuro e depois voltar e avisar todo mundo, mas eu entenderia que de menor risco, o BitTensor para mim está em primeiro colocado, FET também está numa das primeiras posições, essa AOZ Network também pode ganhar bastante carga, agora recente, né? Essa Nozana aqui também, e a Virtual Protocol, na minha opinião, essas são as que mais têm assimetria agora no curto, médio prazo até o fim do ano. Então, eu acho que elas podem subir bem nesses próximos 2 meses, tá? Só que eu não vou comprar todas, tá? Eu só vou ter aqui no caso eu só tô com a BitTensor, tá? Por enquanto dessas daqui, tá? A Near eu tô avaliando reentrar ou não, mas por enquanto ainda não, porque eu tô focando em narrativas ainda mais violentas, eu estou sendo um pouco mais agressivo com essa menor quantidade de capital, tá? Então, por exemplo, nas narrativas aqui, estão concentrados dos 20%, 10% aqui. E agora, primeiro colocado, né, para mim, a narrativa mais forte desse ciclo, aquela que vai performar melhor, logicamente, não deveria ser diferente, são as meme coins. As meme coins, por quê? Porque quando a Render, a FET, a BitTensor, a SUI, outros projetos, outros protocolos, né, que sobem, eles criam um ecossistema, um ambiente que primeiro paga-se os investidores e as pessoas que fundaram essas empresas. Já as meme coins, elas não têm isso. Muitas meme coins, como por exemplo a Dog, elas foram feitas de uma distribuição justa, ou seja, quem tinha o NFT comprado lá do Rolling Stones teve airdrop, recebeu gratuitamente a Dog por ter o NFT Runestones, tá? Ou seja, não teve nenhuma empresa por trás, não teve nenhum criador que recebeu antes. Então, todas as dogs que o Leônidas, que foi o cara que criou a primeira meme coin do ecossistema do Bitcoin, que é a Dog, ele primeiro ele primeiro teve que comprar as próprias Runestones, ou seja, ele teve que comprar para ele receber o airdrop. Então ele não recebeu, ele não tem uma reserva gigantesca de Dog para depois despejar na cabeça de todo mundo, tá? Ele já mostrou na carteira dele, eu acho que ele tinha 2 milhões de Dog que ele tinha recebido, se eu não me engano, tá? Então ele não pegou e ficou. Se ele tiver que comprar Dog, ele vai ter que comprar no mercado. Se ele quiser aumentar sua posição de Dog, ele vai ter que comprar no mercado. Ou seja, ele fez um valor justo, um lançamento justo. E hoje, algumas meme coins fazem a mesma coisa. Existem meme coins que sim têm equipes por trás, que sim tem pessoas que recebem, influenciadores que recebem alguma participação. É o caso, por exemplo, da Neiro. É possível, né, que a Neiro ela paga influenciadores no mundo todo para divulgar a Neiro nos canais. Então, a Neiro ela tem um potencial de divulgação, de marketing muito grande por causa disso. Mas meme coins em geral, como também a Flock, podem crescer muito bem nesse mercado, tá? O meu objetivo é aqui focar no ecossistema do Bitcoin. Então, eu não vou comprar meme coins do ecossistema da Neiro, do Ethereum, aliás, como é o caso da Neiro ou da Flock. Vou evitar comprar meme coins da Base, da Solana, mas eu não vou dizer para ninguém nem evitar, mas também nem se expor. Por quê? Porque isso é uma escolha muito pessoal, porque a ruína potencial em tokens como esse é muito grande, porque elas têm uma alta simetria. Só que, geralmente, a narrativa de meme coins é a campeã, geralmente, a que melhor performa dentro de ecossistemas, tá? Até vou botar aqui, ó, colocar aqui, ó, troféu, tá? Dentro de ecossistemas de ambientes em que o mercado está otimista e está bullish, tá? As meme coins são as que mais trazem retorno sobre o Bitcoin, ou seja, muitas delas, num curto espaço de tempo, sobem de uma forma muito mais violenta, muito mais rápida do que o Bitcoin.
E às vezes, e muitas vezes, e na maioria dos ciclos, você que comprou ou apostou em algumas meme coins, você conseguiu talvez aumentar a mais a sua quantidade de satoshis. E qual é o meu objetivo neste ciclo, tá? Por exemplo, meme coins eu fugi no ciclo passado, foi um grande erro que eu cometi. Eu fugi de meme coins no passado, tá? Mas as meme coins são bem prováveis que algumas delas possam ser aquelas que vão ser as únicas que vão subir mais forte do que o próprio Bitcoin ao final deste ciclo. Logicamente que quando o bear market se inicia, quando o mercado ruim começa, o mercado de baixa, né, o mercado vendedor começa, elas também são as que mais as mais derretem, as que mais se desvalorizam, e por isso que você jamais deve se expor nelas e ficar por mais de um período longo de tempo. Então, tu não vai ficar 9 meses segurando meme coins. É difícil você ter emocional para isso, porque mesmo em períodos de alta, Bitcoin vai ter algumas correções, algumas quedas pontuais. E nos dias dessas quedas pontuais, essas meme coins elas podem cair numa velocidade tão grande que você vai se assustar. E aí você vai aceitar prejuízos ou você vai ver o capital que estava subindo retornar agressivamente ao preço de meses anteriores em poucos dias, como aconteceu em abril. Então, várias meme coins começaram a subir em setembro do ano passado e ficaram subindo até abril deste ano, mas chegou em abril, em apenas 3 dias, elas caíram 80%. Em apenas 3 dias. Então, a decisão ela é muito rápida. Quando você foca com meme coins, você tem que ter decisões mais rápidas e também você tem que botar um limite na tua ganância. A tua ganância ela não vai poder entrar numa noia de que você vai ficar mega multibilionário simplesmente comprando um token hoje, vendendo na semana que vem, vendendo em um mês. Mas você, pelo menos, pode aqui, com um pouco mais de facilidade, tentar transformar R$ 1.000 em R$ 10.000 e depois comprar Bitcoin ou se expor a outros ativos menos arriscados, tá? Só que as meme coins eu não vou ignorar. Para mim, a narrativa campeã, eu acho que no ciclo passado, as game coins, as focadas em metaverso, né? O Facebook, inclusive, até mudou o nome para Meta, né? O Facebook mudou o nome para Meta para garantir essa inovação de metaverso que eu falei que não ia funcionar, ia flopar e realmente flopou. Mas eu não penso dessa mesma forma para a inteligência artificial. Tá? Eu acho que a inteligência artificial só vai crescer e amadurecer ao longo do tempo. A inteligência artificial é uma coisa extremamente útil, exatamente o contrário e o oposto do metaverso, que é algo extremamente inútil, tá? Então, o metaverso é igual tecnologia de TV 3D. Nasceu já obsoleta, já nasceu para não servir para nada, tá? E eu entendo que quem discorda dessa afirmação, e todo mundo tem liberdade de discordar, na minha opinião, são pessoas que não têm conhecimento e domínio nenhum de tecnologia para achar que metaverso realmente vai ser o futuro, porque metaverso não tem chance nenhuma de ser futuro, tá? Mas inteligência artificial sim, porque a inteligência artificial ela aumenta a produtividade. O metaverso não aumenta porra nenhuma, tá? Metaverso é pão e circo, não tem nada lá que você aumenta de produtividade, tá? Então é o seguinte, memes, tá? Aí eu falei algumas dog, Native, Flock, mas cada pessoa deve escolher, né, deve decidir aí as suas meme coins. Se você for ver lá no CoinGecko, a mesma coisa, a gente pega categorias, tá certo? Pega categorias aqui e coloca aqui, por exemplo, memes, né? Categoria de memes aqui. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho as meme coins aqui. Memes, deixa eu ver aqui, meme de paródia, ó, memes, tá? Cada dia que passa, e aí que você já consegue selecionar, por exemplo, a Dogecoin é a meme coin líder, né? Então é a primeira meme coin que sobe primeiro. Por exemplo, ó, subiu 27% na última semana. Shiba, segunda colocada, 5,5%, Pepe, 5,7%. São excelentes, né, meme coins que têm assimetrias, cada um com a sua particularidade. E a mesma coisa, quanto maior for a capitalização de mercado, menos assimetria ela vai ter. Quanto menor o tamanho de mercado, mais assimetria. Tá? Quais que eu gosto de entrar se tratando de memes? Da Turbo aqui para baixo, né, as que têm 700 milhões, eu acho que são interessantes, porque a Turbo talvez tenha a entrada de capital até lá voltar para 4 bi, 5 bi.
A Dog também, ela pode sair de 500 milhões e voltar para 1 bi, como ela já fez, e até superar, certo? Ah, quais são as dificuldades? Todas elas vão ter dificuldades que elas têm concorrência, né? A Dogs aqui do Telegram também teve, né? Mas aqui, qual é a minha favorita? Disparada. Dog Go to the Moon, porque ela roda em cima do ecossistema do Bitcoin e ela teve uma distribuição justa. Pode ser que ela não ganhe tamanho de mercado porque ela não vai ser listada em grandes corretoras? Pode. Mas se ela for, eu sei que ela vai ser a que mais vai explodir. Então, por quê? Porque a corretora vai ter que ir no mercado comprar a mercado as dogs para poder fazer trades. Ou seja, não existe nenhum token dog que foi entregue antes para um SEO, para um CEO de alguma corretora, para ele ganhar vantagem. Então, a dog, para mim, eu prefiro, por exemplo, investir em dog do que investir em Ethereum hoje, por causa disso, por causa da simetria e porque ela foi feita lançamento justo. Mas ela é uma meme coin, não vale absolutamente nada, certo? Só que eu prefiro hoje, por exemplo, ao invés de ter 80% Bitcoin e 20% Ethereum, eu prefiro ter 80% Bitcoin, 10% distribuído em alguns poucas meme coins do Bitcoin e também prefiro ter tokens também de inteligência artificial, então uma BitTensor e uma FET da vida, por exemplo. Então, nesse momento de vida que eu estou, logicamente, a partir do ano que vem eu vou mudar de opinião, então já estou avisando por quê? Porque em cada ciclo de alta eu não tive que mudar de opinião, eu fui obrigado a mudar de opinião. Por quê? Porque à medida que o mercado vai se expandindo, essa bomba atômica chamada altcoins, que surgem agora de uma forma muito insana, numa quantidade fora do normal, eu entendo que o dinheiro vai girar muito mais rápido. Mas existem algumas narrativas que eu acredito que são mais certeiras. Por exemplo, neste ciclo, o Bitcoin está muito mais forte que o Ethereum. Em 2021, o Ethereum estava muito mais forte do que o Bitcoin. Então, eu entendo que eu tenho que focar onde as coisas estão mais fortes. E aí até a gente pode fazer um ranqueamento do que está mais forte daquilo que já funcionou em ciclos anteriores. Então, eu vou fazer um top 3 aqui, cenários que plausíveis aqui, né? Não, top 3 cenários aqui desse ciclo. Então, o primeiro deles aqui, né? Vou botar a tacinha aqui de campeão. Vamos botar aqui. Segundo e o terceiro, tá? Então, primeiro, vamos começar pelo terceiro aqui, ó. Vamos começar pelo terceiro. Top 3 criptos mais resilientes, vamos dizer assim. Terceira, BNB. Então, terceira colocada, BNB é uma cripto extremamente resiliente e ela acompanha muitas vezes a alta um pouco mais forte do que o Bitcoin. E é o token da maior corretora. E durante bull market, bull runs, a Binance ela acaba fazendo lançamento de mais launch pool. O que é uma launch pool? É uma categoria de moedas novas que a Binance joga ali. Então, a Binance ela joga o quê? Nessas launch pools durante bull run? Memes. Muitas vezes, para você adquirir memes, você vai ter que comprar BNB. Isso estimula esse token a ganhar força compradora. Então, por isso que a BNB, como ela faz parte da maior corretora do mundo, de maior concentração de liquidez, a BNB, geralmente, em bear market, ela cai menos do que o Bitcoin, e em bull markets, às vezes, acontece dela subir além mais forte do que o Bitcoin, um pouco mais forte que o Bitcoin, ou acompanhar a alta do Bitcoin. Justamente por causa desse aumento de interação, de fluxo de especulação. Então, o token BNB, ele é lastreado em especulação. Por quê? Porque a própria corretora da Binance estimula fazer as pessoas comprarem e segurar BNB por um certo período de tempo para receber meme coins, moedas novas, novas moedas que prometem um monte de coisa que não serve para nada, né? Um monte de ilusão. Então, ela fomenta, ela ganha dinheiro, né? A Binance ela ganha dinheiro em cima de especulação. Quando o mercado ele entra num FOMO muito grande, numa especulação de alta muito grande, e todo mundo quer ficar rico rápido, o nível de especulação, o volume de especulação, ele aumenta de forma agressiva. Entra muitas pessoas novas no mercado, muita gente mesmo. Não existe controle sobre isso. As pessoas começam a entrar com bastante atraso e também elas se alavancam.
Por quê? Porque elas entram em uma semana, e elas ganham em uma semana, na outra semana elas vão lá e falam assim, pô, se eu ganhei colocando R$ 1.000, por que eu não vou pegar empréstimo no banco de R$ 10.000 e colocar mais R$ 10.000? Então aquele cara que tinha um peso de R$ 1.000, agora ele está entrando com peso de R$ 10.000. E aí tu repete isso no mundo todo, esse comportamento coletivo, né? Pega os nigerianos lá também, vão pegar dinheiro emprestado para se alavancar. Pega os americanos, também vão pegar. Por que eu vou entrar com US$ 10.000 se eu posso pegar no banco US$ 100.000 de empréstimo e poder entrar? Então é a fase que a ganância toma conta e a fase que entra muito dinheiro, fluxo de uma vez, em um período longo de tempo. Não é um período curto de tempo, é um período longo, é 6 meses ou mais de fluxo de entrada de capital e de novas pessoas. Começa a aparecer no Fantástico, começa a aparecer na Globo, começa a aparecer Jornal Nacional, todos eles falando bem de Bitcoin, e aí começa a euforia. E aí, com a euforia, né, muitas dessas pessoas que começam a comprar Bitcoin vão querer procurar os riscos maiores. E muitas delas, na minha opinião, pode acontecer o que aconteceu com a rede Ethereum no ciclo passado, onde o maior fluxo de dinheiro foi em NFTs da rede do Ethereum. Só que agora eu acredito que podem ir para os inscriptions do Bitcoin, né, para os ordinals do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin ele tem um tamanho de mercado 4 vezes maior do que o do Ethereum, e ele tem muito mais gente entrando, tem muito mais nome, muito mais peso. Então, muita gente que vai querer se especializar na área de cripto, de Bitcoin, vai provavelmente querer utilizar DeFi em Bitcoin, querer utilizar esses NFTs e assim por diante, tá? Então, eu acredito que o fluxo de capital vai para lá. Então, segundo colocado dos top 3 cenários. Top 3 cenários. Augusto, você vai comprar BNB? Não. Por quê? Porque eu prometi para mim mesmo que eu não posso passar de 5 tokens. Eu, semana passada, já estava com 7, 8 tokens. Falei, cara, eu vou cortar. Independente se eles vão subir mais do que os outros, eu vou cortar, porque eu prometi para mim mesmo que eu vou entrar com menos tokens. Então, eu cortei alguns tokens, vendi alguns tokens, comprei um outro, aí diminuí, agora eu estou com praticamente 5 tokens agora, tá? Tenho vontade de ter 6, 7, 8, 9, 10? Tenho, mas eu preciso controlar minha ganância. É exatamente isso, bipolar. Um lado quer controlar a ganância e manter poucos tokens e concentrar a liquidez. Outro lado meu quer fazer e comprar 100 altcoins. E eu sei que esse lado vai me fuder. Então, eu entendo que o lado do anjinho, que é o que está aqui no meu lado esquerdo, aqui, é o que está falando no meu ouvido, é o lado que está dizendo assim, Augusto, vai com calma, foca uma coisa de cada vez, você não precisa se alavancar e não precisa se arriscar tanto. Beleza, é isso que eu vou fazer, tá? Então, dos top 3 cenários, qual outro token é o top 3 aí hoje? Solana. Sim, Solana é hoje mais forte do que Ethereum. Ponto. Então, Solana é mais forte do que Ethereum. Então, Solana, sendo mais forte que Ethereum, tem potencial maior de valorização. Então, se eu tivesse que escolher entre Ethereum e Solana, eu escolheria a Solana. Tenho Solana? Não, eu não tenho nenhum token Solana. O que eu tenho é uma alavancagem na Solana, que é uma coisa diferente. Eu não tenho Solana, eu tenho uma alavancagem, eu tenho uma estrutura de alta de Solana, porque eu acredito que ela vai explodir. Quantas vezes? Não sei. 2, 3 vezes, 4 vezes, tá ótimo já para mim. Se ela se valorizar 3 vezes para mim, tá, ó, chupeta, tá top, tá? E a melhor, a mais top, obviamente, deste cenário, deste ciclo, diferente do que aconteceu nos ciclos passados, por causa do aumento da confiança, Bitcoin é a moedinha da praia. Então, Bitcoin, vamos colocar aqui a praia só para determinar que é a moedinha da praia. Bitcoin, tudo que está relacionado a Bitcoin, na minha opinião, é o que mais vai se valorizar, porque nós temos tantas altcoins, as pessoas vão pular de galho em galho, o dinheiro vai rotacionar tanto, que poucas coisas vão conseguir subir por vários meses. Então, eu acredito que o Bitcoin vai subir por vários meses? Sim. Solana, eu acredito que vai subir por vários meses? Sim. BNB, acredito que vai subir por vários meses? Sim, por tudo isso que eu falei para vocês. Então, no meu pensamento hoje, para o ciclo de alta que a gente está vivendo agora, numa visão completamente diferente dos ciclos anteriores, onde no ciclo anterior eu coloquei como o Ethereum o campeão, tá? Neste ciclo, eu acredito que o Ethereum não vai ser campeão de porra nenhuma. Inclusive, eu acredito que o Ethereum, inclusive, pode não se valorizar tanto quanto o Bitcoin, se ele continuar dessa forma. E justamente por isso que eu prefiro
acreditar que talvez a Solana possa se valorizar mais forte do que o Bitcoin por causa da simetria. Mas mesmo o Ethereum tendo mais assimetria que o Bitcoin, por enquanto, até onde eu estou vendo, vale mais a pena ter Bitcoin do que Ethereum. Vale mais a pena ter Solana do que Ethereum. Vale mais a pena ter BNB do que Ethereum, pelo menos no momento presente. Até o fim do ano, dezembro, talvez eu mude de opinião, talvez o Ethereum comece a se valorizar muito forte, talvez o gráfico do Ethereum comece a entrar em forte estrutura de alta. Porém, hoje, no momento que eu estou gravando, dia 19 de outubro de 2024, isso não acontece. Então, como eu não tenho uma bola de cristal para saber se vai vir uma barra poderosa verde de alta do Ethereum nos próximos 2, 3 meses e vai levar o Ethereum até 10 mil dólares, eu estou, infelizmente, tendo que dar a opinião de que, na minha opinião, o Ethereum ele vai ficar para trás nesse ciclo e eu acho que Solana vai ameaçar, talvez não vai conseguir passar Ethereum nesse ciclo, mas talvez vai ameaçar chegar à metade do valor do tamanho do mercado do Ethereum. E se ela fizer isso, ela já vai se multiplicar em 3 vezes. E para mim já está excelente, tá? Eu não estou muito exigente. Já Bitcoin, eu não faço a mínima ideia até onde vai parar. Ele pode parar em 150 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares, 500 mil dólares. Por quê? Porque o Bitcoin ele teve ETFs aprovados esse ano e agora que as coisas vão começar a ficar interessantes para quem comprou ETF e para quem detém ETF. Então eu acredito que ETFs de Bitcoin vai trazer bastante volume financeiro para essa cripto e Bitcoin, na minha opinião, vai ser uma das campeãs. E pouquíssimas coisas vão subir mais do que o Bitcoin. Talvez umas 40 altcoins vão subir mais que o Bitcoin. E eu acredito que uma delas vai ser que 38 das 40 altcoins que vão subir melhor que o Bitcoin vão ser meme coins. Vocês entenderam o que eu falei? Das possíveis 40 altcoins que podem subir mais forte que o Bitcoin neste ciclo, na minha opinião, 38 altcoins da narrativa memecoin têm o potencial de subir mais que o Bitcoin. E 2 tokens que podem subir mais que o Bitcoin da narrativa de IA, de inteligência artificial. De RWA, eu acredito que nenhuma vai superar a alta do Bitcoin, mas é a minha opinião. Tá? É a minha opinião. Porque a entrada de fluxo em RWA ela é um pouco mais lenta, ela é um pouco mais vagarosa. Não sei. Posso estar completamente errado? Com certeza. Tá? Mas a forma como eu quero estruturar essa bull run vai ser focada nesses cenários. Então, eu vou ficar majoritariamente Bitcoin. Eu pego meus Bitcoins e vou usar uma fração dos meus Bitcoins, uma pequena parte dos meus Bitcoins, para me expor em meme coins do ecossistema Runes, tá? Então eu escolhi isso para minha vida. Eu sei que não é o ideal para todo mundo, tá? Mas eu escolhi isso aqui, tá? Eu escolhi que eu vou ficar comprando alguns tokens de gatinho, como a Gizmo aqui que eu comprei, a Dog to the Moon e a Billion Dollar Cat, tá? São 3 tokens e aí eu ainda estou pensando em comprar essa Puka aqui, ó. Tá? São 3 tokens dentro do ecossistema do Bitcoin. Minha preocupação é aumentar a quantidade de Bitcoins ao longo do tempo, então na minha opinião, isso aqui é o que eu estou me expondo, tá? Por quê? Porque é onde eu estou vendo mais entrada de fluxo de dinheiro e tem o tamanho de mercado ainda bem pequeno. Então, se eu pego 10% do meu capital, eu vou tentar multiplicar ele em centenas de vezes. E eu não vejo hoje nenhum mercado que tenha um potencial maior de entrada de capital no médio e longo prazo com a alta do Bitcoin, sem ser o próprio ecossistema do Bitcoin. Então, o próprio ecossistema secundário do Bitcoin é onde eu vejo as maiores oportunidades de simetria, porque elas têm as maiores meme coins. Elas têm meme coins que ainda são muito assimétricas, tem muito pouco holder. Então, só para vocês terem ideia, as meme coins aqui, elas têm a quantidade de holders, por exemplo, maior é a da... Ah, não, eu achei que era, mas é a dessa daqui, é um Common Gods que também fez distribuição. Mas é porra, tia. A maior é a da Dog, tá? Eu tô esquecendo agora da Dog, pô. A Dog, né? A maior é a Dog, tá? Então, por exemplo, tem algumas, né, que eu acredito que podem subir bem. A minha favorita dessas aqui, em que tá me dando retorno, porque favorita eu quero dizer assim, não é que eu vou comprar uma camisa azul e colocar o logo da Billion Dollar Cat e sair na rua por aí falando pro pessoal comprar. Não. Mas a Billion Dollar Cat é das meme coins atuais a que mais está me dando dinheiro. Então, basicamente, ela é minha favorita porque ela está dando mais dinheiro e está tendo uma entrada de volume bem grande. Tá certo? Então, dos últimos 30 dias, aquele ali é 10 minutos, agora por isso que estava errado. Então, dos últimos 30 dias,
92 mil holders. Quantos holders a Gizmo pode ter se ela continuar com o volume de trades maior do que a DOG nos últimos 30 dias? Então ela tem 3 mil. Ela pode ir para 10 mil tranquilamente. Por quê? Porque você vai ver que grande parte das meme coins aqui tem uma média de 10 mil holders, tá? Então, se ela sair de 3.700 para 10 mil holders, ela já vai levar o preço bastante ao quadrado aqui. Por isso que não é por menos que elas têm altas aqui de 540% em 30 dias, né? Até ontem tinha 900% de alta em 30 dias. Então é aqui que eu estou vendo que a entrada da loucura da especulação está maior. Por quê? Neste ciclo, para mim, né, existe agora uma narrativa secreta. Narrativa secreta para quem ficou até o final do vídeo. Então, narrativa secreta, qual que é, fofas? Narrativa secreta. Narrativa secreta, aqui, ó. Não conta pra ninguém. Narrativa secreta, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou botar o monte de shield aqui, ó. Narrativa secreta. Não conta pra ninguém, tá? Não conta pra ninguém. A narrativa secreta é o seguinte. Com pouco capital, você vai focar na narrativa. Qual narrativa? Você vai focar na narrativa de... Toque os tambores aí. Essa é a narrativa mais forte de todas, a da especulação. Sim, senhores. As pessoas querem dinheiro o mais rápido possível, num curto espaço de tempo, numa velocidade brutal. E como você deve vencer essa narrativa? Você precisa saber interpretar quando o Bitcoin bater topo duplo semanal. E como você vai conseguir isso? Crypto Blinders, link na descrição, aula, como encontrar topos no Bitcoin. É assim que você vai conseguir aprender a sair mais rápido do que os outros na narrativa especulativa. Por quê? Porque mesmo pessoas extremamente experientes não conseguem determinar o topo duplo, mas eu consigo. Tá? E aí você vai respeitar isso, você vai respeitar o setup que você vai aprender no Crypto Blinders. Que é, cara, beleza, agora eu sei que é baixo risco, o Augusto me mostrou que lá nos dados on-chain o risco de alta agora é muito grande e a alta ela tem um baixo risco de dar merda no curto prazo. Então toda essa alta que a gente já está vendo, o risco já está bem baixinho. Por quê? Porque em agosto, em julho, em setembro e outubro nós tivemos finalmente acabou o número de vendedores no mercado. Só está sobrando compradores. Acabou os ursinhos do mercado. E agora o mercado pode tranquilamente ir para uma alta infinita. Então, aonde que é o melhor momento para você investir na narrativa de especulação? É essa daqui. A narrativa de especulação é a narrativa principal, primária. Por quê? Porque as pessoas que compram Bitcoin, elas estão nem aí para o Bitcoin. A grande maioria delas quer comprar Bitcoin barato e vender caro. Elas só estão especulando o preço futuro dela. E o mesmo vale para 100% de todas as altcoins, NFTs e DeFi que você vê por aí, tá? Então, você só vai começar a iniciar um processo de preocupação quando o risco começar a ficar muito forte. E percebam que muitas vezes na alta lá de 2021 nós tivemos 2 ciclos de forte risco. Ou seja, se você só pegasse esse indicador, você não ia conseguir sair bem, porque você ia sair vendendo barato demais. Para tu acertar um topo, o que você precisa entender é como essa linha azul funciona e não como a banda colorida funciona. Porque mesmo que chegou na região vermelha em 50 mil dólares por unidade, o Bitcoin chegou ainda a 69 mil dólares por unidade, uma diferença de 20 mil dólares. E em um mês, nesse período aqui, algumas meme coins e altcoins se valorizaram 10 mil por cento em apenas um mês. Somente a Axie Infinity, nesse período entre essas duas bandas vermelhas de forte risco do Bitcoin, somente a Axie ela se valorizou mais de 40 mil por cento, a Gamecoin. Então, é na fase vermelha que a loucuragem começa. Que se você for só acompanhar esse gráfico aqui, você vai vender cedo demais.
Então não adianta você sair vendendo quando o mercado aqui começar um risco laranjinha. Não adianta. Você não dá para usar dados on-chain para determinar se é um bom ponto de venda ou não. Para você determinar, você tem que usar o melhor indicador de todos, que é o preço. E aí, como você vai interpretar o preço se você não fez, não estudou, não fez uma universidade, uma faculdade para interpretar o preço? Para isso, existe o Crypto Blinders. O Crypto Blinders é a minha faculdade de 190 aulas, onde você vai aprender a determinar onde é a alta probabilidade de bater o topo. E foi dessa forma que eu acertei o topo de 2021, final de 2021, e da mesma forma que eu acertei o fundo agora recente, onde eu falei para as pessoas, né, muitas pessoas, que eu estava comprando Bitcoin naqueles dias específicos e eu acertei não apenas um, mas 4 fundos perfeitos, né?